Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ânimos Podcast. Estamos aqui mais uma vez para gravar, para falarmos de um assunto de relevância social e hoje vamos tratar de um assunto ligado à educação com o professor Moisés Nebelec Joaquim Canjek. Professor, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, querido Fernando Chisenga. É sempre um prazer tê-lo aqui e beneficiarmos da vossa sapiência. E o professor vai tratar conosco de um assunto ligado à educação, logicamente relevante. O tema do nosso programa hoje é a educação formal na zona rural de Angola, realidades, desafios e perspectivas. Vamos já começar aqui o nosso podcast. Professor, vamos aqui falar sobre a relevância do nosso tema, porque este tema é importante para o nosso querido ouvinte. Ok, obrigado pela cedência da palavra. Saudar calorosamente e de forma pedagógica o host Fernando Chisenga, Obrigado. o nosso homem aí das teclas, Délcio, e os nossos amáveis e incansáveis internautas, né? Sobretudo os nossos fiéis acompanhadores da página Ânimos Podcast. Se nós olharmos com olhos de ver aos relatórios do INE, perceberemos que, embora parte da população angolana resida na zona urbana, tem sempre uma origem na zona rural. E não é possível concebermos um desenvolvimento nacional se deixarmos à deriva a zona rural. A zona rural tem uma relevância não só social, mas também econômica para o desenvolvimento da Angola que todos nós almejamos e desejamos. Então, falar da realidade rural é falar de uma zona que existe, resiste, embora com as mais variadas desigualdades. Né? E o professor é professor da zona rural? Sim, tenho essa experiência da zona rural, igualmente também da zona urbana. Né? Tenho esse privilégio. Tem professor da zona rural e também professor da zona urbana. Exato. Qual tem sido a experiência na zona rural? Tem sido bom trabalhar lá? É difícil, é fácil, é agradável? A classificação é de veras difícil, mas eu diria que o sentimento é dividido. Tem uma perspectiva positiva no sentido em que nós procuramos levar luz, levar esperança a este povo que às vezes padece por muitas necessidades. Então, o facto de sabermos que vamos lá estabelecendo uma ponte aceitável e desejável no sentido de mitigar as várias dificuldades que assolam as pessoas que residem nesta área nos alegra. Mas também quando olhamos para as várias precariedades que vivem, sabendo que se poderia fazer um bocadinho mais, tivéssemos políticas públicas muito mais assertivas para aquela área e olhando para a forma como muitas vezes são abandonados, isso também dói, né? E, professor, vamos aqui situar o nosso querido amigo que nos assiste, ou a nossa querida amiga. Quando estamos a falar de zona rural, estamos a nos referir a quê? Se olharmos para a Veiga, para os relatórios do INE e para os relatórios da Unicef, sim, nós vamos perceber que existem características específicas que diferenciam a zona rural da zona urbana. Claro que os autores em um e outro ponto divergem, mas nós vamos aqui trazer as características mais comuns, não é? É zona rural aquela que tem uma densidade populacional menor e as suas residências estão estabelecidas de uma forma desordenada, ou seja, a distância entre uma e outra, diferente da zona urbana, em que há maior densidade populacional e as residências estão estabelecidas de forma contínua. Sim. A zona rural também é aquela que é caracterizada por precariedade em vários serviços, né? Como educação, saúde, saneamento básico, água,
diferente da zona urbana. E outra característica marcante da zona rural é a dependência à terra, ou seja, a sua economia depende da agricultura familiar, né? Está muito marcada pela presença da agricultura familiar, diferente dos grandes centros urbanos. Tem várias profissões nos centros urbanos. Exato. Já na zona rural, parece que a maior parte das pessoas se dedicam à agricultura, pecuária. Exatamente. Professor, estamos aqui a falar sobre a educação formal. Quais são as características fundamentais da educação formal? A educação formal é aquela que é realizada em instituições reconhecidas pelo Estado, que têm um currículo, passam por um processo de avaliação e certificação. Ou seja, nós vamos considerar que uma educação é formal quando, né, além de ser reconhecida pelo Estado, possui um currículo, cumpre com os processos da avaliação e certificação. E essa educação formal existe nas zonas rurais? Existe, né? Embora diferente da zona urbana, né? Não existe aqui alguma violação dos requisitos necessários para que exista uma escola? Será que lá na zona rural temos escolas que preenchem os requisitos? De forma geral, tanto a zona rural quanto a urbana, em termos de infraestruturas escolares, padecem, né? Porque é só olharmos que a nível de Angola nós não temos uma lei sobre as infraestruturas escolares. E citando aqui o professor Chocolate Braz numa das suas intervenções, ou falas, como ele muito bem gosta de dizer, em Angola somos capazes de encontrar um estabelecimento que de manhã é escola, de tarde é praça e de noite é discoteca. Né? Há estabelecimentos que foram criados para serem hotéis e sem pátio nenhum são considerados como escola e colocando em perigo a vida humana. Então, na zona rural, essa realidade é um bocadinho mais difícil, né? Porque eu não sei se o que temos maioritariamente na zona rural nós vamos chamar de escola. Claro que há exceções, mas essas exceções ainda não fazem a regra. Porque nós também temos confundido a audiência pública em chamar salas de aulas de escola, porque a escola não é só composta por salas de aula. Sim, tem que ter, é um conjunto. Tem que ter vários elementos. Sim, tem que ter pátio, tem biblioteca, que ter quadra desportiva, biblioteca e tudo mais. Então, o que mais nós temos na zona rural são algumas salas que atendem à necessidade do ensino. Acho que são alguns quartozinhos. Né? A sala de aula também tem que ser pintada. Exato, e tem cores próprias. Tem, né? Tem cores próprias. E o que temos visto por ali... Enfim, porque até também existem algumas escolas, dizemos assim, né? Escolas entre aspas, cujas salas, também salas entre aspas, estão debaixo das árvores. Exato. O professor fica ali, pendura-se o quadro no tronco da árvore, os alunos ficam ali à sombra das folhas da árvore e assistem à aula. Existindo ali vários elementos que distraem a atenção das crianças. Né? Parecem os pássaros e a natureza ao redor. Às vezes muitas delas estão à beira da estrada, né? À medida que os carros vão passando, isso vai oferecendo distrações para as crianças. Né? E a isto chamamos escolas, professor? São escolas mesmo ou só estamos ali a nos fingir de ensinar? Aprende-se mesmo nessas condições? Na nossa realidade doentia é a escola, né? E esperar uma aprendizagem significativa com essas precárias condições é só mesmo por intermédio da oração, né? Quer dizer, estamos a aprender pela graça. Exato. As condições não facilitam nestas situações. Não favorecem. Professor, nessas zonas rurais, existem escolas para todos os níveis? Não, maioritariamente para o ensino primário e o primeiro ciclo do ensino secundário. Os níveis subsequentes, em uma e outra realidade. E depois dos alunos terminarem o ensino primário, como é que fazem? Ficam por ali? Sim, os que têm familiares na zona urbana são obrigados... fazem o êxodo. E depois não regressam, né? Quando eles terminam o ensino médio, dão conta que já não podem mais regressar à aldeia. Sim, habituam-se a outras condições e olhando para a precariedade de onde
são oriundos, claro que não dá saudade regressar. Né? E assim a zona rural fica cada vez mais vazia. Mais vazia, exato. Depois vai acontecer o que acontece na Europa, né? Abandono de aldeias completas. Não estamos distantes disso. Se não traçarmos políticas públicas mais assertivas para estas áreas, correremos de facto este risco. Falamos aqui de algumas precariedades que existem na zona rural, que dificultam o ensino e a aprendizagem, mas aqui existe uma questão muito, muito importante, é que ainda existe o mesmo currículo em Angola, que é aplicado na zona rural e também na zona urbana. Isto é normal? Tem de ser assim? Do ponto de vista científico, é aceitável que o currículo que é apresentado ou executado, digamos assim, em Luanda, na cidade, é o mesmo que é aplicado na aldeia? Eu busco Marçal Grilo numa das suas obras para responder essa questão, quando ele diz que é tolice querer tratar realidades diferentes de forma igual. Sim. E essa coisa de decidirmos o que vai acontecer na aldeia a partir de Talatona leva-nos a cometermos muitos erros. Isso porque acabamos deixando de lado dados que a realidade nos poderiam dar para melhor acertarmos as nossas políticas públicas e as nossas políticas educativas. Sim. Nós temos que admitir que o fosso entre a zona rural e a zona urbana ainda é maior. As habilidades que um aluno da zona urbana possui são diferentes de um aluno da zona rural. E eu faço questão de trazer à tona uma experiência. Eu acredito que tanto os nossos internautas quanto as pessoas que se fazem aqui presentes têm sempre um familiar na zona rural. Nós tivemos uma prima que saiu da zona rural para a zona urbana em nossa casa. E esta prima, olhando para os documentos que trazia, deveria fazer a 6ª classe. Mas olhando para as habilidades essenciais que possuía, indicavam para a 2ª classe. Então ela teve de regressar para a 2ª classe. Um grande retrocesso. Exato. Então, aqui está a clara evidência de que o ensino na zona rural, por várias razões, ainda não é o ideal. E para que podemos tirá-lo desse real profundo que está, é necessário que as políticas públicas e as políticas educacionais sejam traçadas a partir da estrutura micro, olhando para a vivência real daquela população. É necessário que o ensino, ou os conteúdos, o currículo levado para esta zona possa dialogar com as práticas reais daquela população. Sim. Com a agricultura, com os valores que defendem. Então, daí que nós não podemos ter a ilusão de tratar essas zonas afastadas do asfalto com as políticas vindas das zonas do asfalto. E porque Angola também é um país muito grande e tem vários grupos étnicos. Exatamente. Cada grupo tem as suas características. Se bem que eles são todos de origem bantu. Sim. E têm características semelhantes, mas também têm as suas especificidades. Por isso é que são grupos diferentes. Né? Exato. Tem as suas características ali diferentes. Existem também os povos nómadas que precisam de uma atenção especial, têm que ter um tratamento especial também. E existe aqui um trabalho muito grande a ser feito para que realmente o nosso sistema de educação e ensino possa ser eficaz. Sim, a primeira coisa mesmo é aceitarmos... E até há coisas que são aplicadas, por exemplo, em alguns países que não têm as nossas características, que aqui não podem ser aplicadas. Sim. Nós não podemos simplesmente pegar um sistema estrangeiro e aplicar à nossa realidade. Eu acho que o ponto de partida é nós aceitarmos que o fosso entre a zona rural e a zona urbana ainda é maior. E levarmos trabalhos com pessoas especializadas, formadas e com um sentido patriótico muito forte para que possamos diminuir este fosso. Né? Uma das grandes dificuldades dos alunos da zona rural é a distância percorrida para encontrarem uma escola, a moda nossa, né? E há alunos que percorrem mais de 5 quilômetros para encontrarem uma escola.
E muitos deles percorrem essa elevada distância à fome, com fortes indícios de desnutrição. Como pedir a uma criança nessas condições que tenha o mesmo rendimento que uma criança da zona urbana? Muitas vezes descalço. E longe de descalço, sem material escolar. Sim. Nós, professores das zonas rurais, muitas vezes nós temos que pegar no pobre salário que o Estado nos concede e tirar uma parte para comprar materiais escolares para os estudantes, para os nossos pequenos. No sentido de não matar essa esperança que eles depositam na escola. E por outra, às vezes não só ao aluno que está em idade escolar, mas também ao irmão, quem vem em companhia do mesmo. Porque lá, os pais muitas vezes advogam que não tenham com quem deixar o irmão mais novo. Então tem que estar na mesma sala que o irmão que está em idade escolar. E se o professor pedir que se retire, ele é capaz de levar os dois. Isto causa um barulho, né? Durante as aulas. Vamos supor que o irmão seja ainda bebê, né? Tem de sair toda hora com a criança, regressa. Não, isso não atrapalha a aula? Longe do irmão menor, sabemos nós que a zona rural é caracterizada maioritariamente e fortemente por gravidez precoce. As crianças em idade escolar, muitas delas já acabam tendo um filho. E ela vem com o filho à escola. Você não tem como impedir que... E ainda é colega das crianças, né? Exatamente. A mãe e outras crianças. Crianças na mesma sala de aula, e isso complica de que maneira? Professor, nota-se que existem aqui algumas situações muito peculiares que ocorrem nas zonas rurais. O professor que é colocado nestas zonas tem sido capacitado para lidar com essas situações? Ou ele é obrigado a aprender as coisas empiricamente ao seu... Quer dizer, está na responsabilidade dele virar-se, né? Como tem se dito, tem de se virar diante dessas situações, ou existe uma preparação técnica e científica para que ele consiga lidar com estas realidades? Não existe, né? Porque se nós olharmos para a formação inicial dos professores, nós acabamos aprendendo mais sobre Comênios, Pestalozzi, Libânio, Paulo Freire, e pouco se fala da pedagogia a ser aplicada no contexto rural. Mas existem estudiosos angolanos que trataram de nossos problemas que poderiam ser incluídos no estudo que é feito nas nossas escolas de formação de professores? Timidamente alguns, mas ainda pouquíssimos, né? Para ser sincero, pouquíssimos, mas já temos alguns, embora muitos deles se apegam mais na zona urbana e poucos na zona rural, mas ainda temos alguns na zona rural. Mas é que eu acho que mais do que termos autores a abordarem sobre essas situações, é necessário que nessas aulas, sobretudo nas aulas de metodologia, nas escolas iniciais de formação de professores, procurassem pegar o testemunho das pessoas que lá estão, né? Porque nenhuma escola, acredito eu, de nível médio ou superior que se dedica à formação de professores, aborda as metodologias olhando para esta realidade. Quer dizer, o professor aprende com o impacto real do local onde estiver. Até se tornar perito, acaba cometendo muitos erros. Comete muitos erros. Exato. Existe uma outra realidade que é muito vista nestas zonas que tem a ver com o abandono escolar. Sim. Existem aí algumas estratégias que possam ajudar o abrandamento deste fenômeno? Primeiramente, era necessário que as escolas estivessem muito mais próximas das comunidades. Não existindo essa possibilidade, então era no transporte escolar, que se olharmos para a Constituição é um direito. Lá não tem estradas, né? Como é que fica a questão do transporte escolar? Em algumas localidades há estrada, em outras há caminhos, e aí tinha que ser motorizadas, né? Tinha que ser motorizadas, mas tínhamos que ter aí um meio termo para esta questão. Mas estas políticas, né, principalmente o transporte escolar, requer
meios financeiros e necessariamente seriam suportadas pelas famílias que já têm dificuldades financeiras. Depois, como é que isso seria efetivado? Não, mas na lei de bases o ensino é consagrado como gratuito e essa gratuidade é na ausência de pagamentos de emolumentos para frequentar a escola, é direito ao material escolar, é direito a transporte. Sei que tudo isso é uma ilusão, né? Mas professor, então, existe mesmo gratuidade ou gratuitidade, né? Digamos assim, o ensino primário em Angola é mesmo gratuito? Não, não é. E é muito dispendioso, né? Desde o momento que o governo que suporta o Estado se aparta daquilo que são as suas responsabilidades sociais para com este povo angolano, em não dar, dói-me a alma, e quando falo isso causa-me uma profunda tristeza pensar que nós, até o preciso momento, vamos para o ano de 2026, mas ainda não conseguimos distribuir manuais escolares. Manuais, não existem. É difícil. Mas no mercado informal há. Sim, tá no O que é que se passa? Mas na capa está escrito, é de distribuição gratuita. Alguma coisa não vai bem. E o material didático é uma ferramenta indispensável para a qualidade de ensino. E ainda há uma outra pergunta, professor. O que seria das nossas escolas sem as famosas comparticipações? Um desastre. Um verdadeiro desastre. Então... E é triste quando ouvimos alguns episódios de diretores serem presos porque cobraram um valor para darem uma dignidade aos alunos que frequentam aquelas escolas. As escolas não são orçamentadas, não tem pessoal de limpeza, não tem meios gastáveis. Né? E fica cada vez mais difícil. Então, a par desta medida do transporte escolar, era necessário que também intensificássemos ou fizéssemos surgir a merenda escolar. É triste às vezes que quando queremos fazer para o inglês ver, pegamos algumas escolas da cidade para dizer que existe merenda escolar, quando na zona rural não existe. E na zona onde é necessário. Exatamente, e seria muito mais fácil, porque sensibilizando bem a população, eles colaborariam no sentido de que, em vez de ficarmos a cobrar valores monetários para um e outro serviço, cobrássemos alguns produtos agrícolas, que é prática da comunidade. E esses produtos, muito bem armazenados e tratados, poderiam servir para a própria merenda escolar, partindo do surgimento da cozinha escolar comunitária. Então, eu acho que falta mais vontade, mais visão estratégica. E é fundamental que assim nos procedamos, porque do contrário, estaremos a enterrar cada vez mais essa zona do país que durante um tempo era a guardiã dos valores. E boa parte dos intelectuais que nós temos hoje são oriundos das zonas rurais e foram formados até um certo nível nas zonas rurais. E é dali que eu também aconselho sempre que na zona rural o governo ainda não deveria cortar o vínculo com as igrejas que demonstraram uma profunda responsabilidade social para com o povo. Porque muitos dos que hoje são formados foi graças às missões. E também tem uma coisa, professor. Eu noto que é muito mais fácil o cidadão obedecer à igreja que o Estado. Sim, mas nesse caso é o quê? Porque nós precisamos que na zona rural, dada a distância das escolas, funcionem como internato. Além da distância das escolas, é que boa parte dos alunos vêm de famílias que não sabem ler nem escrever. Então não conseguem ter um apoio, não é, supervisionado e pedagógico no período oposto. Não há a supervisão pedagógica adequada. Então, estando ou funcionando em internato, os professores estariam ali durante um tempo e poderiam acompanhar os alunos tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Mas as igrejas também poderiam ajudar bastante na sensibilização das famílias. Porque é que eu disse que eu faço o cidadão obedecer à igreja que o Estado? Nós vemos que existem pessoas que desobedecem ao Estado e obedecem à igreja. Então, se as igrejas entrassem em ação, ajudassem na consciencialização das famílias, na promoção de valores culturais que referem-se à importância da educação na vida das pessoas,
aí seria fácil a penetração da educação formal, porque muitas vezes as crianças desistem das escolas, às vezes não por falta de meios, mas porque os seus pais não consideram a escola importante. Como prioritária, sim, como prioritária, porque os resultados da escola são a médio e a longo prazos. E é daí que nós dizemos que a grande dificuldade da zona rural é que a escola compete com a sobrevivência da família. E isso dificulta cada vez mais. Mas também não achas que existe mesmo ali um pouco de ignorância relativamente à importância da educação em alguns casos? Mas a ignorância divide-se em culpável e desculpável. Pode ser uma ignorância desculpável porque não sabe o valor, né? Não vê os resultados, porque vê, boa parte dos nossos alunos, quando terminam na zona rural, vão aos grandes centros como em Luanda, voltam com o cabelo pintado, aprendem práticas não muito salutares para a convivência humana, e aquilo desmoraliza os pais. E para ter noção, eu trabalho numa zona rural, que é um episódio que nos tem preocupado muito. Boa parte dos alunos estão a comprar certos cremes porque querem clarear a pele, porque entendem que no nosso país as pessoas com uma cor clara têm mais oportunidades. Vê o quanto isto é grave. Mas isto é verdade. E temos muitos alunos nessas condições. Não, mas é verdade que as pessoas claras têm mais oportunidades em Angola. Esse é um assunto polêmico, mas... Vamos deixar isso para um outro programa, mas eu não concordo. Se já para dar uma... Pode existir algumas pessoas que têm certo preconceito. Exatamente. Em relação à cor da pele. E às vezes o preconceito está mais em nós do que nas outras pessoas, mas as experiências às vezes têm demonstrado que em alguns momentos isso chega a ser verdade. Agora, preocupa-me isso estar a ser uma epidemia, né? Na realidade, pelo menos onde eu trabalho, parte dos alunos estão a criar certas doenças, embora a gente consciencialize, há uma resistência. Não sei quem vendeu este evangelho a eles, mas é preocupante, né? Mas isso também acontece na zona urbana. Existem muitas pessoas aqui nas cidades a clarear a pele. Parece que tem a ver com alguns preconceitos, né? históricos. Tem a ver também com, sei lá, aquilo que muitas vezes as pessoas vão achando como belo, né? Parece que a beleza agora é o resultado de um conceito formado pela opinião da maioria e não é aquilo que realmente é belo, não é? Exato. Mas em tudo devemos trabalhar muito, devemos prestar muita atenção a esta zona frágil da nossa sociedade, porque jamais poderemos conceber um país, uma Angola desenvolvida, se não diminuirmos este fosso que existe entre o urbano e o rural. E, a par disso, tem também algumas práticas não muito aceitáveis de alguns professores. Dada a ausência de condições para que residam lá, há um tipo de trabalho que eu chamo que é trabalho dos fuzileiros, né? O professor vai lá durante uma semana e dá aula da iniciação à sexta, para depois ficar 2 ou 3 semanas sem lá pisar. Depois vai um outro, e isso prejudica profundamente as crianças. E tem também a questão do horário, que por conta da falta de transporte escolar, um professor da zona rural, se chegar lá às 7h30, se arrisca a começar a aula só com um aluno. Normalmente começa-se 8h30, 8h, e também saem mais cedo, por causa da longa distância que tem que percorrer, e muitas das vezes o aluno não consegue ficar o tempo necessário para que aprenda ou construa habilidades essenciais para aquele nível de ensino por causa da fome. Mas, professor, existem condições suficientes para que o professor fique na zona rural de forma cômoda e saudável? Em algumas sim, mas em outras não, né? Há zonas que, primeiro, não existindo acesso à internet e precariedade nos serviços de saúde, se você for acometido por uma malária, você é capaz de lá morrer, porque existe chegar transporte para ir à sua busca... Existe um ditado que diz que a luz faz falta a quem já a teve, né? Exato, ou já tem, né? Sim, aquele que um dia já viu a luz sente falta dela. Sim. Mas aquele que já está na escuridão
não sente falta da luz. Exato. O professor que está habituado a viver na cidade, onde tem energia, tem água, tem transportes, tem internet, tem uma alimentação mais variada, este professor consegue viver durante um mês dando aulas na zona rural? Claro que não, né? Claro que não. Então é necessário que as políticas públicas sejam muito bem pensadas para aquelas zonas, no sentido das políticas educacionais vincarem, porque às vezes é essa ilusão de julgarmos que as políticas educacionais devem vincar sem condições propícias que são oferecidas pelas políticas públicas. Sim, é necessário criar condições necessárias lá nas zonas rurais para que os professores se sintam bem, porque um professor a viver em condições precárias realmente... Vai pensar também de forma precária e ensinar de forma precária. Sim. E depois tem a questão também da fiscalização. Sim, há pouca supervisão pedagógica nas zonas rurais. Primeiro, porque muitos gabinetes provinciais de educação não têm transporte. Nunca vem, então ninguém não tem trabalha, transporte e depois o diretor também se calhar não pisa na escola. Sim, porque também vive as mesmas dificuldades que o professor, né? E depois fiscais ou supervisores pedagógicos muito mal formados e também sem condições. Imagina que o supervisor pedagógico que reside na urbe, trabalha no gabinete provincial, tem dificuldade de transporte, quanto mais o pacato professor. E a zona rural é muito difícil por conta disso, né? Você, enquanto professor, tens que retirar do teu pouco para ajudar aqueles meninos a terem um bocadinho de esperança. E muitas escolas são fiscalizadas pelos SOBAs. Sim, mas hoje já nem tanto. Hoje já nem tanto. Porque ouvia-se muito, né, de algumas autoridades tradicionais estarem a fiscalizar os professores, porque além deles, ninguém mais está lá. Não está lá a inspeção para poder acompanhar se realmente existe trabalho ou não. E depois o ensino rural muitas vezes também é acometido por alguns parasitas estranhos, eu diria isso, né? Porque na zona rural há zonas que ainda isto é muito forte. Sim. Você às vezes, um aluno é aprovado só porque é representante de um partido lá, ou os seus pais são de um determinado partido lá, mesmo não tendo as habilidades essenciais, o aluno tem de ser aprovado. Às vezes a pauta vai de uma forma à direção e volta de outra porque esses elementos estranhos intervieram na mesma. Professor, eu acho que tem havido muita cautela algumas vezes. Digo assim, cautela, que às vezes prejudica o rigor no ensino, por parte de alguns professores. Porque há muitas histórias de pessoas que foram às zonas rurais, fizeram reprovar não sei lá quem, não sei o quê, depois aconteceu tal. Temos a questão também tradicional e alguns hábitos que não abonam muito a nossa convivência social. Isto também pode influenciar, professor. Influencia. Se na zona urbana você pode aplicar o rigor, ninguém te faz nada. Lá, se você fizer reprovar, ou se um aluno que deveria mesmo reprovar por uma e outra situação, acho que o nosso querido ouvinte já nos percebeu. Estamos em África, tudo é possível, não é? Você vai receber ali uma tala só porque deixa reprovar o filho de não sei lá quem. Mas ainda assim é bom não negociarmos ou não baixarmos o rigor diante dessas realidades. Mas como é que fica? A educação é algo muito sensível e aqui nós podemos pegar convênios quando diz que os efeitos de uma educação mal feita podem tardar em aparecer, mas quando aparecem são devastadores. Imagina, né, que eu se plantar uma árvore e esta árvore crescer distante daquilo que é o seu padrão, posso arrancar as raízes e colocar uma outra. Já no ser humano isso não é possível. Você vai ter que aprender a conviver com aqueles defeitos até que a natureza o chame. Mas, então, daí a necessidade de termos muito cuidado com a educação de qualquer nação. Até porque, se a educação falhar, nada desenvolve. Mas, professor, ouvimos muitas histórias de pessoas que foram repelidas, digamos assim, né, nas zonas rurais porque tentaram corrigir o comportamento de certas crianças.
Ouve-se muito isso. O professor não acha que diante da realidade e da ciência tem de haver um equilíbrio? Exato, claro que sim, mas daí que também falou da consciencialização das autoridades religiosas para com aquela população. Sim. Então é um trabalho que deve ser coletivo para que tenhamos bons e melhores resultados. Sim, eu acho que falamos do essencial sobre o ensino rural em Angola, realidades, desafios e perspectivas. O professor tem mais algo a acrescentar? Eu acho que já não há muito a dizer, é um tema que pode ser motivo de várias conversas, mas aqui nós colocamos açúcar ou colocamos o banquete mais apetitoso e em outros momentos poderíamos discutir com mais profundidade, mas dizer ou deixar o seguinte pensamento: a educação é uma das maiores ferramentas de libertação. A educação rural não é um problema do campo, é uma responsabilidade nacional. Um país que abandona a sua escola rural compromete o seu desenvolvimento. Vamos trabalhar, vamos defender políticas assertivas para esta realidade, para que possamos desenvolver todos. Sejamos o porta-voz dos 100 vozes. Educação rural de qualidade é providenciar uma Angola de qualidade. Obrigado. Obrigado nós pelas palavras sábias e muito bonitas do nosso querido convidado, o professor Moisés Kandjek. Professor, muito obrigado mais uma vez. Claro que estará aqui sempre, aqui em sua casa, já nos visita, estás aqui sempre que nos pedirmos. Se não aceitares também, acho que não tem outra opção, tem de aceitar. Realmente. Muito obrigado pela sua presença e por ter trazido aqui as suas palavras inteligentes e sábias sobre a educação, coisa que muito bem o nosso convidado sabe. Ele é mestre em ciências de educação, é professor de carreira, é licenciado em ensino de língua portuguesa. Então estamos muito bem servidos relativamente a esta questão. E sempre que nós quisermos saber sobre a educação, claro que iremos incomodá-lo e ele sempre terá o prazer de nos atender. Para ti que nos assististe, muito obrigado por nos acompanhar. É sempre um prazer estamos aqui partilhar conhecimento de relevância social contigo. Estaremos juntos no próximo episódio. Eu sou Fernando Xissing. Estamos juntos.